Olá jovens, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo sobre Boruto Naruto Next Generations. Dessa vez vai ser um vídeo meio que dedicado ao arco da Mirai, porque se você for notar, eu ainda não falei sobre nenhum episódio do arco da Mirai. Então eu decidi que eu esperei alguns episódios e vou trazer nesse vídeo até então o que eu tô achando do arco como um todo, tipo o episódio de número 108, o episódio de número 106, o episódio de número 107, porque se eu não me engano esse arco no momento atual teve 3 episódios. Então vai ser um vídeo falando o que eu tô achando desse arco, que foi um arco que eu tava esperando meio que uma chaminha, uma pequena esperança que fosse bom, só que eu tô vendo que eu vou me decepcionar um pouco, porque Boruto é assim, eles prometem que o arco vai ser bom, e depois eles alongam demais e o arco já decepciona. Foi a mesma coisa com o arco do Mitsuki, a gente achava que ia ser um arco, caraca, vai ser um arco legal, eles fizeram não sei quantos episódios e virou um arco muito chato, porque tipo, era episódios muito longos, vários episódios, então tipo, eles ficavam, como eu posso dizer, enrolando, e daí foi sem graça. E a mesma coisa vai acontecer com esse arco se continuar nesse ritmo. Para todo caso, foi um episódio legal, o episódio de número 108, quero deixar bem claro isso. Então, até o momento, os 3 episódios podemos dizer que eles estão sendo bons e o arco está se mantendo no nível de bom, mas espero que não me decepcione. Para todo caso, eu vou falar o que eu gostei dos episódios, o que eu tô achando, então eu vou falar a maioria dos episódios bem rápido, para não deixar o vídeo muito longo. Para todo caso, se você quiser comentar o que você tá achando de Boruto, dos arcos atuais, sobre esse arco específico, seu comentário sempre é bem-vindo. Para todo caso, se inscreva no canal se é seu primeiro vídeo, porque vai estar ajudando o canal a crescer. Então vamos logo falar de Boruto Naruto Next Generations, o arco dedicado a uma personagem interessante, a Mirai, a filha de Asuma e Kurenai. Então eu vou começar falando sobre o episódio mais atual, e depois eu falo sobre os outros 2 que tiveram o que eu achei, que foi o começo do arco. Então, episódio 108, foi um episódio que particularmente acho que foi legal, foi melhor que o episódio 107, que foi focado lá no Kiba, naquela briguinha de cachorro e gato, que foi muito sem graça. Mas o episódio 108 foi bom porque focou na Tentei, uma personagem que apareceu muito pouco na era de Boruto, ela só apareceu, se eu não me engano, na época do exame Chunin, então só foi uma cena bem curta. Dessa vez ela teve um destaque, tipo, normalmente ela nem teve destaque em Naruto também, ela apareceu mais, se duvidar, em fillers, mas para todo caso ela teve o destaque dela agora em Boruto, e ela apareceu bastante nesse episódio. O que eu posso dizer é que ela, tipo, tava no episódio bem alívio cômico, foi de número 108, afinal esse arco é pra ser mais alívio cômico do que, digamos, ser uma seriedade. Então a gente viu que tá tendo uns incidentes de fantasma, e a Tenten acredita que é fantasma que tá acontecendo tudo isso, porque, tipo, ela acha que se incriminar um fantasma é muito mais legal do que se for uma pessoa qualquer. E acontece que a Mirai, ela não quer acreditar nisso. E por que a Mirai não quer acreditar que é um fantasma? Porque no ponto de vista da Mirai, ela acredita que fantasmas não existem, porque se fantasmas existissem, o pai dela teria vindo visitar ela ao menos uma vez. Então eu achei uma cena que é de cortar o coração e uma cena fofa, tanto que o Kakashi mesmo ficou questionando porque ela não queria acreditar que era o fantasma. E após ter ouvido isso, ele fala que com certeza o Asuma está visitando ela, está ao lado dela, ela só não consegue visualizar. Então foi uma parte bem legal. Esse arco como um todo tá focando muito na relação, tipo, sobre o que a Mirai pensa sobre o pai dela, tipo, o carinho, respeito e admiração, e tipo, também foca um pouco no lado triste dela, por conta de que todos falam do Asuma, as qualidades, como o Asuma era, talvez defeitos, só que acontece que, tipo, ela só ouve dos outros, ela nunca vai saber, porque o Asuma já morreu. Então é algo que meio que deixa ela meio triste ainda, por mais que ela escute várias coisas pelos outros, pelos companheiros do pai dela, ela nunca vai, tipo, ouvir do pai dela, a não ser que faça um Edo Tensei, né, mas a gente nunca se sabe. Mas no momento daí, ela nunca vai saber, tipo, sobre o pai dela, tipo, pessoal, ela conversando com o pai. Então é uma coisa que meio que esse arco tá mostrando. Então é algo que esse arco tá mostrando e tá meio que cortando o nosso coração com isso. Para todo caso, isso só foi um dos pontos do arco. Vamos continuar falando do episódio 108. E daí você pode estar se questionando e perguntando diretamente para mim, mas Haru, por que a Tenten apareceu logo num arco que é dedicado a Mirai, é dedicado ao Kakashi, é focado no Gai também? Então por que a Tentei logo a personagem que muitos consideram a mais fraca, a mais inútil quase, superando a Sakura no clássico, foi fazer nesse episódio de Boruto? Então, a Tentei, ela apareceu justamente para levar as bagagens da Mirai, porque a gente viu que a Mirai acabou acreditando que a viagem seria só de 2 dias. E daí acontece que foi mais do que isso, eram 20 dias. Então ela está sem bagagem, está sem malas, tipo, tá muito leve tudo, ela não tem roupas para os outros dias. Então acontece que a Tenten apareceu, aproveitou, tirou uma folga, foi
tipo, descansar em umas fontes termais, e daí levou a bagagem da Mirai. Então a gente viu que por isso que ela apareceu, acontece que isso se misturou com o incidente do fantasma, e daí a gente já viu tudo o que aconteceu. Para todo caso, tipo, foi um episódio legal, porque a gente viu que o verdadeiro fantasma era uma garotinha chamada Natsumi. Natsumi não, me desculpe. Ela é chamada Tatsumi, e acontece que essa garotinha, ela meio que, tipo, ela não tem condições, tipo, para fazer uma viagem longa em respeito à falecida mãe, por conta que pela doença que a mãe teve, ela, tipo, não pôde aproveitar muitos tempos com a mãe não pôde sair muito, então ela tá querendo fazer uma viagem, tipo, como eu posso dizer, em respeito à falecida mãe que queria, tipo, viajar o mundo. Então ela tá fazendo uma viagem pelas fontes termais, que era algo que a mãe dela planejava fazer, só que pela doença não aconteceu. Então a garota, a Tatsumi, ela está fazendo isso, só que o problema é que ela não tem condições no momento atual. Então a gente vê que ela tá roubando os lençóis, os manjus, tudo que foi acusado como incidente que o fantasma tava roubando. E acontece que como aquele hotel, tipo, foi um campo de guerra, tipo, que os antigos samurais ou ninjas, eu não lembro ao certo, digamos que lutavam, acontece que após vários anos, né, a guerra ter acabado, esse lugar ficou conhecido como um antigo lugar que o samurai visita toda noite. Então algo do tipo aquela coisa bem clichê. Então a gente vê que daí, tipo, isso se misturou muito com o incidente do fantasma, só que no fim era só a garota que aproveitava as passagens secretas que o hotel, que era uma base secreta, havia tido. Então a garota sempre se escondia, usava as bases, roubava lençol, roubava comida e conseguia sobreviver. E cumpria o objetivo de estar em uma fonte termal, só que a garota ainda quer continuar indo para os outros lugares, só que ela não tá conseguindo viajar, por conta que ela não tem dinheiro. Então acontece que, tipo, a Tenten, quando descobre tudo isso, né, junto dos outros, fala: será que devíamos levar ela às autoridades, aos policiais, algo do tipo, que eu não lembro bem qual foi o termo que ela falou, mas aos responsáveis pelo cuidado do país do vapor? E daí, após ela falar tudo isso, daí a Mirai, tipo, quando ela ouviu a história da Tatsumi, ela se sentiu, como a gente viu, muito parecida. Afinal, ela lembra muito do Asuma, que foi um pai que, tipo, ela não teve nenhum momento. E a Tatsumi, ainda, por mais que, digamos que seja meio que, pelo que parece, uma criança, ela teve um contato com a mãe dela. Então ela quer ajudar que a mãe tenha mais lembranças, memórias. Tipo, isso toca muito na ferida que a Mirai tem. Então a gente viu que a Mirai fala: Kakashi, será que podemos levar a garota junto na nossa viagem? Eu quero que ela tenha mais recordações. E daí o Kakashi aprova tudo, então a garota dessa vez foi salva e, tipo, não vai, digamos, ser penalizada por nada do que ela fez. Então vemos que a Tatsumi acompanha a Mirai junto do Gai e do Kakashi nessa viagem pelo país do vapor. Mas como eu disse, ele foi muito comédia, por conta de que o Gai, ele tem medo de fantasmas. Então a Tenten se aproveitou disso e a partir do momento do episódio, ela só se dedicou a pegar uma peça no Gai, porque ela, tipo, provocando uma peça ia mostrar o medo dele. Então foi bem legal ver isso, porque a Tenten, tipo, conhece, afinal, é o sensei dele, então ela sabe como assustar ele muito bem. Então a gente viu que, tipo, isso tudo causou um incidente, porque mostra também a inteligência que a Mirai teve. Ela cobriu todas essas passagens para que a Tatsumi não conseguisse passar, e ela só deixou aquela onde estava a estátua do guerreiro. E daí lá aconteceu tudo aquilo que você viu no episódio e nem é preciso comentar. Mas eu quero destacar a lâmina de chakra da Mirai. Tipo, a gente viu que a Mirai ainda não tem, tipo, controle total como o Asuma tinha, que era a especialidade dele também. Então ela ainda tá sabendo, digamos que, controlar, treinar o uso de chakra nessas lâminas. Eu achei bem legal porque mostra que a lâmina dela é bem potente, pelo que dava a entender, não era forte. E não, é muito forte, é tão poderoso que pode acabar causando um incidente, pode machucar alguém se ela não souber controlar, administrar o uso do chakra na lâmina. Então eu achei que foi bem legal, tipo, ter mostrado já o uso da Mirai com essa lâmina. Eu gostei bastante. Para todo caso, eu acho que era mais isso que eu ainda tinha pra falar sobre o episódio de número 108. Provavelmente eu volto a falar dele talvez no final do vídeo, mas agora vamos falar dos outros dois episódios que eu quero passar bem rápido o que eu gostei do episódio para vocês. Então vamos falar do primeiro episódio já do arco. Eu acho que foi um episódio legal, ele mostrou muito do arco como seria, foi um episódio bom, até então o melhor do arco. O que eu acredito que eu gostei de ver bastante da Mirai, porque o jogo lá que o Asuma, tipo, ensinou pro Shikamaru, o Shikamaru ensinou pra Mirai, que é tipo aquele shogi, que é tipo um xadrez, que tipo, ele faz aquele enigma. O que é a peça do rei? O que significa na vida? Então eu achei legal a visão da Mirai. Ela pensou até demais, como o Shikamaru falou, que pra ela são os laços, era isso que significava. E foi meio triste não ser laços, porque na visão da Mirai eu gostei da justificativa que ela deu. Só que a gente sabe que não é laços, porque o Shikamaru já apresentou qual é a visão que o Asuma falou também para ele.
então isso já foi apresentado em Naruto. Vamos ver como a Mirai vai chegar. Eu acredito que até o final do arco ela consegue descobrir isso. Ainda mais eu acho que ela vai descobrir por conta da relação que ela vai ter com a Tatsumi. Então promete a resposta do enigma até o final desse arco ser revelada para o Shikamaru. Para todo caso, eu acho que vai ser legal, eles estão fazendo meio que uma ligação com tudo, não é à toa que eles apresentaram a Tatsumi, então vai ser bem legal, porque afinal as crianças são o que significa o rei, não é mesmo? Para todo caso, isso é só uma das visões. Então, eu acho que vai ser bem legal, tipo, eu tô gostando muito da Mirai, ela tá sendo uma personagem que vai ser muito desenvolvida nesse arco, a relação que ela tem, as semelhanças com a Asuma, então tá sendo bem bacana de ver tudo isso, tipo, ela tem aquele senso de justiça, como foi mostrado quando eles estavam chegando nas fontes termais, ela só queria ficar de vigia e o Kakashi, tipo, falou pra ela aproveitar um pouco, afinal, tipo, o Kakashi é um Hokage de nível muito forte, o Gai são heróis da guerra, tipo, eles não necessariamente de escolta, ela só foi tipo para dar uma desculpa para ser mais ninjas na missão. Para todo caso, o Naruto também tinha que empolgar a garota falando qual era a missão, que era de ranking S. O Naruto também provocou isso, não é mesmo? Mas então, tipo, tá bem bacana esse arco, é isso que eu quero deixar bem claro. Eu acho que a justificativa, a visão que a Mirai meio que tá meio pra baixo, tipo, ela gosta do Tempos de Paz, mas ela mesmo falou que a geração atual não vai chegar no nível da geração que foi a do Naruto, a do Kakashi, porque são tempos de paz, e onde está a motivação para ser um ninja? Então, eu achei que foi bem legal esse ponto de vista da Mirai, tipo, esse questionamento que ela tem. Então, a Mirai é uma personagem muito inteligente, ela é uma personagem muito, que eu posso dizer, eu não queria usar o termo cabeça fria, mas ela é muito, talvez, inteligente, estrategista, ela pensa várias coisas e pensa até demais. Então, eu tô gostando bastante de ver esse arco focado nela. E o episódio lá do festival, lá do Matsuri, dos Inus e do Neko, foi bem bacana. Por quê? Porque digamos que foi um festival tipo focado só na rivalidade entre cachorro e gatos. A gente viu que ia focar bastante no Kiba, pelo Kiba ser o cachorro, tipo ninja dos cachorros, e a namorada dele ser focado nos gatos. Então a gente viu a rivalidade dos dois, os dois estão namorando. A gente viu que o nosso querido Akamaru está fortemente ali ainda. E daí a gente viu essa briga dos dois, porque daí o festival aconteceu que entrou na rivalidade, daí um não queria, digamos que, se desculpar com o outro, e isso tudo causou, digamos que, uma confusão para a Mirai, porque ela só queria tomar um banho numa fonte termal. Então a gente viu que daí ela aproveitou, ela fez um genjutsu, ela usou também o uso de fogo que ela herdou do Asuma. Então ela criou um deus da destruição, o deus dos cães e dos gatos, o Nino. Então foi bem bacana a forma como ela fez isso, só que o Gai, tipo, já entrou na confusão pra estragar tudo isso. Então, tipo, eles ainda achavam que, tipo, o Gai seria, digamos que, um mensageiro. Daí, tipo, tudo se resolveu porque esse deus da destruição falou para ambos, cachorros e gatos, se aliarem. Então foi um episódio que eu não achei tão relevante, mas eu só tô comentando essa parte que foi a parte mais engraçada e foi a parte de maior destaque, na minha opinião, do episódio. Daí o Kiba se voltou a fazer as pazes com a namorada e foi só isso. Tipo, é bem esse resumão mesmo do que eu achei daquele episódio. Mas então era isso, minha querida e meu querido jovem, que eu tinha para falar sobre o arco atual de Boruto. Eu acho que tá sendo um arco legal, gostei bastante da Mirai, ela é muito semelhante ao Asuma. Acho que o foco de personagens antigos estarem voltando nesse arco e que são personagens muito em volta do Asuma tá muito bacana. Acho que o questionamento do Kakashi é algo que a gente tem que se fazer. Por que que o Kakashi não aparece, tipo, ou melhor dizendo, por que que ele não tem a permissão para sair da vila, a não ser que seja em missões, tendo em vista que a Tsunade mal para na vila? E daí você pode falar, ah, mas a Tsunade então faz a mesma coisa que o Kakashi. E se ela não fizer? Isso a obra ainda não colocou, não é mesmo? Ela sai em viagens, só que a gente viu que são vários tipos de viagem, não é só missão, ela pode sair mais pra curtir a vida do que em missão, não é mesmo? Então eu acho muito injusto eles derem essa obrigação, o Kakashi não pode sair da vila, a não ser que seja missões. Isso é uma coisa que me deixa meio chateado com a obra, mas ok, né? Pelo menos ele tem que aparecer daí em mais episódios, se ele tem que ficar na vila. Então, eu acho que foi legal, gostei bastante, acho que a Mirai é uma personagem que ela vai ter um amadurecimento até o final desse arco, ela já é uma personagem muito centrada, muito semelhante ao Asuma, então ela promete ficar melhor ainda quando ela descobrir a resposta do enigma. Para todo caso, como eu disse, personagens como a Tenten reapareceram, personagens novos como a Tatsumi, então tá bem bacana isso. E se a sua pergunta é, Haru, o que podemos esperar para o próximo episódio de Boruto Naruto Next Generation? Eu acredito que o foco será no nosso querido Choji, como deu a prévia. Eles já estão em outra região do País do Vapor, ou já estão até saindo de lá, e eles vão meio que, pelo jeito, pelo que a gente viu, eles têm um problema na hora de entrar no país, ou na hora de sair do país que eles estavam, da região, da cidade. Então eles encontram o Choji. Será que o
Choji vai ajudar, porque pelo que mostrou, o Choji com fome não ajuda em muita coisa. Mas vamos ver, eu acho que vai ser bem bacana, mais um personagem em ligação, o discípulo do Asuma. Ele vai se encontrar com o Amirai, vai ser bem bacana, e quero ver mais da Tatsumi. Eu gostei bastante dessa personagem. Para todo caso, a gente vê no próximo episódio, a gente conversa. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo. Mata!